Olá, meu nome é Onioe e nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do candomblé. E quando a gente fala dessas formas de culto aqui no Brasil, a gente também pode buscar uma referência, né, ok, então o culto veio, vamos falar mais do culto de orixá, ele é mais popular, vou começar com essa abordagem. No continente africano, especificamente na região da Yorubaland, na terra Yorubá, existe o culto aos orixás de forma bastante expressiva, né, num pedaço ali da Nigéria. E lá existem formas também de culto, não é tudo igual. A gente tem o culto ligado ao palácio, ligado à vida política da cidade, porque a maioria das cidades dessa região, da terra Yorubá, elas estão miticamente ligadas aos orixás. Algumas associadas a heróis, a reis, a figuras importantes no processo civilizatório dessas comunidades, desse povo e dessas cidades. Então, a gente vai ver Xangô em Oió, Oiá em Irá, a gente vai ver Obatalá, Oxalá e Odudua em Ilé-Ifé, Oxum em Oxogbo. Então, as cidades têm narrativas míticas de que os fundadores tiveram relação com os orixás, ou foram os próprios orixás, e a gente precisa compreender isso, um aspecto político e religioso, né, de como essa coisa se processa, de a divindade fundar uma cidade, né, através dos seus devotos, dos seus cultuadores, e da sua família. Existe uma noção de linhagem familiar no culto de orixá. Então, existe na terra Yorubá o culto ligado ao palácio, que faz ritualísticas dentro do palácio, no mercado da cidade, em espaços políticos importantes e de forma aberta, de forma incentivada pelo Estado, né, pelo governo local. Lembrando que várias cidades têm um governo próprio, incluindo uma dinâmica de um reinado. Existem reis, princesas, príncipes na cidade de Yorubá. Então, eles têm uma forma política que se mescla à contemporânea democracia no processo da República da Nigéria, mas as cidades mantêm suas formas próprias de política e eles trocam e negociam e conversam e participam dessa política nacional e regional e municipal de uma forma bem própria. Junto a isso, existem os cultos familiares, que são as práticas das pessoas que não necessariamente estão ligadas ao palácio, à vida pública da cidade, mas que têm práticas espirituais dentro de casa. E que fazem festivais, e que saem às ruas, e que participam dos festivais públicos, do culto real, do culto da realeza, mas tem as suas práticas próprias, é um culto familiar, de caráter comunitário, então ele acontece em bairros específicos, às vezes se desloca pela cidade, porque é comum você ver dentro dos cultos ao orixá na terra Yorubá, procissões e caminhadas onde as pessoas vão tocando, cantando e acontecem manifestações de orixá ou símbolos são carregados representando os orixás e fazendo sua jornada pela cidade, visitando a casa das pessoas, rezando, abençoando. Então, o culto familiar ele tem um caráter bastante diverso e cada família tem a sua própria leitura de como praticar, de como fazer o culto, tem uma noção própria de hierarquia e de formato, sendo que a cultura iorubá tem uma linha mais ou menos linear sobre o que faz sentido e o que pode ou não pode ser feito. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, cidades onde alguma característica comum naquela cidade não é vista em outra e existem famílias que trazem histórico dentro da sua trajetória de vida que vão influenciar as suas práticas espirituais, inclusive trocando e mesclando com outros cultos. E existem os cultos contemporâneos, que são outros formatos que surgiram, principalmente na década de 90, que vão adaptar o culto tradicional iorubá através das modalidades da igreja anglicana, da igreja católica e do islamismo, para criar uma nova forma de culto, se baseando no formato que essas
religiões têm, né, que a mesquita tem, que a igreja tem, de sentar as pessoas todas reunidas, de ter um púlpito, de falar sobre a religiosidade, a espiritualidade, um formato bastante parecido com a igreja. Então, isso são coisas que existem ali na terra Iorubá. Hoje, principalmente esse culto mais contemporâneo, ele tem migrado para outros países. É importante a gente falar para a questão de outros países, porque quando a gente fala de culto de orixá, a gente está falando dessa cultura que sai ali da terra Iorubá e vem para o mundo. Quando a gente fala do Brasil e fala do candomblé, é importante dizer que existem candomblés em outros países, como Rússia, como Suíça, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, mas não existe candomblé no continente africano, nenhum país. Até então, a gente não tem nenhum registro de candomblé, né, dessa forma de culto ao orixá na Nigéria, nem no Benin. Então, a forma de culto, ela tem essa característica de ser regional, da onde o espaço que ela ocupa, e existem algumas migrações, existem deslocamentos dessa cultura pelo planeta, mas o continente africano, a terra Iorubá, a terra de Vodun, tem seus próprios modos de cultuar. E as culturas não são estáticas, elas estão sempre mudando. Então eu agradeço de você ter ficado até o final, espero que o vídeo tenha contribuído com você. Siga nas redes sociais, o Aniauê, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e muito obrigado. Axé, Ireu!